Compartilhar contigo uma palavra, aleluia, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9. Você pode me ajudar, em nome de Jesus? Vou esperar você pegar a tua Bíblia. Eu espero que você esteja usando a sua Bíblia, eu espero que você esteja aí compartilhando a palavra de Deus na sua Bíblia, em nome de Jesus. A minha já está aqui, para que a gente possa estar compartilhando. E aí, ao final, a gente vai estar louvando mais uma vez. Então, abre a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9. Amém? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Então, essa palavra que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, ela fala muito ao meu coração, porque, na verdade, nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos nossos projetos de vida. E nesse momento nós estamos vendo que nossos sonhos e nossos projetos não dependem só de nós. Amém ou não? Não dependem só de nós. Você está vendo a situação que está acontecendo. Está vendo aonde nós estamos chegando. Mas nós dependemos não só dos nossos sonhos, mas dos sonhos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Porque, irmãos, eu sempre costumo dizer, não vai deixar de se cumprir a promessa que Deus fez na tua vida e na minha vida. Quem tem promessa de Deus não morre antes de ver cumprir a promessa. A não ser que você saia da visão, a não ser que você abandone o projeto de Deus e não queira mais. Só que quando a gente sabe que depende do Senhor para tudo, e aí eu quero que você que está me assistindo entenda, talvez você não é evangélico, talvez você seja de outra religião, eu respeito isso, mas agradeço a Deus por você estar ouvindo essa palavra. Mas quando você entende que você depende do Deus Criador para todas as coisas, aí as coisas vão acontecer na tua vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós dizemos para Jesus assim, olha, Jesus, toma o leme do barco. O Senhor está no comando. E as coisas começam a ficar mais fáceis. Essa palavra de Paulo, ela para mim soa como algo tão tremendo e marcante, que aquilo que nós projetamos para a nossa vida, e na maior parte das vezes é algo material, é algo que nós entendemos que vai se concretizar na nossa vida profissional, filhos, família, marido, mulher, você que ainda está solteiro ou solteira, que está esperando o teu varão aí, a tua varoa, são sonhos que você tem. Mas os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. E lembra que eu li Salmo 37, a partir do verso 4, que diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas aí você pode pensar assim, ué, pastor, então Deus vai cumprir o desejo que está no meu coração? Vai. Sabe por quê? Porque quando você está na presença de Deus, quando você está na dependência de Deus, e aí que é interessante, os teus sonhos se alinham com os sonhos de Deus. Você não vai desejar algo, você não vai desejar algo que vá contra aquilo que Deus quer para a tua vida. Você vai desejar algo que Deus vai brotar no teu coração. Deus vai fazer nascer no teu coração. Porque os sonhos de Deus para nós ainda muitas vezes nem ouvimos. Às vezes nem alcançou o nosso coração e vai acontecer. Eu, por exemplo, nunca pensei em ser pastor. Nunca. Nem imaginava. A minha mãe fala, mas ser pastor não é possível. Você parece mais um artista de comédia. Porque eu sou assim, eu sou animado, eu gosto de brincar. A minha mãe sempre fala, você tinha que ser ator de comédia. E realmente, irmãos, a gente não entende muitas vezes o que vai acontecer lá na frente. O que Deus colocou no meu coração era que eu
como evangelista, ganhar almas para o Senhor, que Deus brotou no meu coração. Mas depois aquilo veio como se fosse um amadurecimento espiritual. E aí nós nos colocamos, como Jeremias capítulo 18, que fala a respeito do vaso nas mãos do olheiro. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o que acontece? Deus ele vai nos moldando conforme a vontade minha? Não, conforme a vontade dele. Concorda comigo? Então, conforme a vontade dele, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para mim e para você. Basta você se colocar na visão de Deus. Agora, tem coisas que são básicas. Quais são as coisas básicas, pastor? São aquelas que já estão na palavra de Deus. E é necessário que você esteja completamente envolvido com a unção do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você sabe por quê? Diga assim, por quê, pastor? Entendeu agora? Porque eu digo para você falar isso. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir, vai nos moldar para a vontade dele. Perceba, há uma diferença entre a minha vontade e muitas vezes a vontade de Deus. Mas quando nós estamos alinhados, quando nós estamos na comunhão com Deus, Deus vai projetando os sonhos dele na nossa vida e aquilo vai amadurecendo, vai ardendo, vai enchendo o teu peito, de maneira que você vai entender que é Deus que está falando contigo. E Ele fala no meu coração, Ele fala no teu coração. Basta você ficar ligado com Ele, basta você buscar Ele, porque muitas vezes Deus nos para poder fazer que a gente passe a pensar de uma maneira diferente. Deus às vezes nos para que a gente possa ouvir, porque na correria do dia a dia, no nosso meio de vida, a gente muitas vezes não consegue ouvir Deus falar. E aí o que acontece? Vamos para um outro caminho. Mas pastor, quais são as coisas básicas que Deus quer para a minha vida? Por exemplo, Deus quer, e o sonho dele é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. E quem é o fio condutor para isso? Eu e você que já cremos no nome de Jesus Cristo. Eu e você que já recebemos a unção do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu e você cumprimos o ídolo do Senhor em Marcos, capítulo 16, 15, nós temos a segunda vontade de Deus. Obrigado, amor. A Adriana, ela não quer aparecer porque disse que está feia, como se pudesse, né? Então, a segunda coisa que Deus quer para nós é que nós venhamos a anunciar as boas novas, o reino de Deus. Marcos 16, 15 fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, porque o sonho de Deus é que toda criatura seja salva, amém? Toda criatura seja salva. Deus também, Ele quer nos usar de uma maneira onde a capacitação do Espírito Santo de Deus possa fluir dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 12, de 3 a 11, fala a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 12, de 3 a 11, fala a respeito dos dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo são necessários para a igreja. Falar no nosso coração, o Espírito Santo, falar conosco, nos direcionar. Para quê? Para que nós sejamos usados para outras pessoas. Porque a palavra de Deus buscai o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pausa aí. Pausa aí. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que significa isso? Comunhão. Vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para a minha vida, espiritualmente falando. Porque nós não somos apenas para estarmos nos bancos adorando ao Senhor, mas somos instrumentos da sua glória. Você é instrumento da glória de Deus. E aí, o Senhor, Ele diz
na sua palavra. As demais coisas nos serão acrescentadas. O que são essas demais coisas? Os nossos sonhos, nossos projetos. E são projetos alinhados com a vontade de Deus. E quando o nosso projeto está alinhado com a vontade de Deus, sabe o que acontece? Tudo vai dar certo. Nada vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Pode sonhar, querido. Pode acreditar que Deus vai assinar embaixo, porque aquilo que o olho não viu, nem o ouvido não ouviu, nem chegou ao meu coração e ao teu, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Não é para qualquer um. Você está entendendo? Não é para qualquer um. É para mim, é para você que ama a Deus. Olha que maravilha, que revelação de palavra. É para aqueles que o amam. É isso que Deus quer. É isso que Deus tem para nós. Uma outra coisa que Deus, é um sonho de Deus, mas é uma coisa básica para todas as pessoas, que nós tenhamos intimidade com Ele. Sabe aquela intimidade que você tem com a sua esposa, de brincar, de falar, de abraçar com o seu filho? Sabe aquela intimidade que você tem com a sua mãe, com o seu pai? Você não tem com outras pessoas a mesma intimidade com aquelas pessoas da sua casa, correto? Talvez um amigo mais próximo, uma amiga, mas as outras pessoas do seu trabalho, de repente, as outras pessoas que são apenas colegas, você não vai ter uma mesma intimidade. Da mesma forma, a intimidade com Deus ela é diferente de qualquer outro tipo de intimidade. A intimidade com Deus, sabe o que ela traz? Ela traz a vontade de Deus plena dentro de mim e de você. O que acontece? Quando você tem intimidade com Deus, em meio a todo mar revolto, você está seguro. Amém? Quando você tem intimidade com Deus, em meio a toda dúvida, você tem a certeza. Quando você tem intimidade com Deus, em meio a todo desespero, você tem a fé. Quando você tem intimidade com Deus, em meio à desorientação, você sabe o caminho que você vai tomar, porque Deus é quem te dá o bom caminho. E isso é que a intimidade com Deus, ela nos proporciona. Olha que coisa maravilhosa. A intimidade com Deus nos proporciona um diferencial na condução da nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Talvez você que está ouvindo essa live, está pensando, pastor, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Pastor, eu fui mandado embora. Pastor, eu peguei coronavírus. Pastor, eu estou sem saber o que fazer. Mas exatamente essas palavras, quando você tem intimidade com Deus, não fazem mais parte do teu vocabulário. Sabe por quê? Porque você vai dizer, eu creio no meu Redentor e Ele vive. Ele vive. Ele vai fazer. Ele vai proporcionar. Ele vai orientar. Ele vai curar. Ele vai salvar. Eu creio que ainda hoje Deus vai entrar com providência. E eu não vou me desesperar. Receba essa palavra no teu coração. Porque os sonhos de Deus estão de pé para a tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus, querido? Glória a Deus. Os sonhos de Deus estão de pé para a minha vida e para a tua vida. Uma outra coisa. Os sonhos de Deus, para nós, dizem para que a gente tenha dependência completa dele. Sabe aquela passagem de Abraão? Estava na sua terra, com a sua parentela, confortavelmente no seu espaço. E Deus se apresentou a ele e disse, Abraão, capítulo 12 de Gênesis, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Humanamente a gente ia falar o quê? Para onde, Senhor? Né? Para onde? Mas a Bíblia ela não relata. Se Deus falou com Abraão, a Bíblia não relata. É claro que Deus vai falando com Abraão, Deus vai dando sinais,
Deus vai fortalecendo Abraão no meio da caminhada, como quando ele apresenta-se em Betel, quando ele aparece Abraão e chama Abraão para fora da sua tenda. É necessário que eu e você saibamos a sair da zona de conforto. Qual é a zona de conforto? É quando a gente está muito bem com a nossa vida. Ah, tá tão bacana, tá tão legal do jeito que tá. Eu estou sentadinho aqui, está tudo funcionando bem, está tudo funcionando tranquilo, então eu não preciso me preocupar, eu não preciso me preocupar com nada. Mas Deus às vezes está falando para mim e para você assim, ó, bora, levanta, querido. Tenho muito lugar para te levar, para te usar. Tem muito lugar que você vai curar pessoas. Lembra quando eu falei a respeito de 1 Coríntios capítulo 12, versos 3 a 11? Deus dá dons para a igreja, não é para guardar no bolso. Deus dá dons à igreja para que esses dons sejam usados. Se Deus está nos dando talentos, esses talentos são para serem usados. Então a dependência de Deus faz com que eu faça a vontade dele. Quando Deus nos dá a intimidade com ele, a gente não fica parado. E aí sabe o que acontece? Você se mexe. Dependência de Deus gera exatamente isso. Deus fala contigo e você ouve. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Para onde, Senhor? Vai que eu vou te mostrar. Isso é dependência. Isso é dependência. Mas é necessário sair da tua zona de conforto. É necessário você sair da tua zona de conforto. E como é que você vai sair da sua zona de conforto? Ouvindo Deus falar contigo. Então, se for necessário, vai lá para trás, pede para Deus te renovar nessa noite. Renova a tua fé. Renova a tua esperança no Senhor. Renova. Se for necessário, você levanta a tua mão ao céu e fala assim, Senhor, eu quero te aceitar de novo. Mesmo você já tendo aceitado Jesus, renova a tua aliança com Ele. Começa lá de trás a tua fé, a tua salvação. Começa lá de trás buscando a Deus, lendo a palavra do Senhor, naqueles princípios que a gente lê quando a gente é novo convertido. Começa a orar ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale com você novamente. Quando você sentir a presença do Espírito de Deus, você vai sentir dependência de Deus. E quando você sente dependência de Deus, está na hora de Jesus mostrar o que Ele tem sonhado para você. Olha que maravilha! Quando Deus te vê preparado, querido, Ele não vai apenas usar você, mas Ele vai te proporcionar coisas inefáveis, como fala a palavra do Senhor. Coisas que jamais a gente pode escrever. Mas as coisas que Deus faz pela nossa vida, que a gente não consegue enxergar, já são tão maravilhosas. E por último, Deus transforma nossas vidas para cumprir um propósito. Não é para ganhar carro, não é para ganhar casa, não é para ter o melhor da terra. Todas essas coisas nós temos direito, amém? Temos. Cremos que Deus vai realizar. Deleita-te no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração, ok? Continue crendo. Mas Deus transforma as nossas vidas com um propósito. Que nós sejamos sal da terra, luz do mundo. Deus, Ele nos transforma para o propósito, conforme está na palavra do Senhor em João capítulo 4, a mulher samaritana. Deus transforma o cativeiro, tira o homem do fundo do poço e coloca ele num lugar alto, para ele e todas as pessoas que conhecem a você e a mim, possam enxergar e dizer assim, verdadeiramente, Deus é na vida dele e dela. Verdadeiramente. O propósito que Deus quer, e é o propósito que Deus fez na vida daquela mulher samaritana, foi aquela que a gente costuma considerar como a primeira missionária do Evangelho. É justamente que a transformação, conforme Deus fez na vida daquela mulher, gera vida. E aquilo que ela recebeu de Jesus no poço de Jacó, que foi a água viva, ela foi lá contar para todas as pessoas e dizer, eu conheci o Messias. Falar do amor de Jesus. O propósito de Deus no final de tudo é que nós venhamos a expandir o reino
com nossos lábios, para que a todos aqueles que não viram, nem ouviram, nem chegou ao coração deles que Jesus os ama, é o que você vai dizer, é o que Deus tem preparado para você. Amém? Eu queria compartilhar o 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que eu quero dizer com isso? O homem natural é aquele que não tem o Espírito Santo conduzindo a sua vida. E infelizmente, muitos que conhecem a palavra da verdade, muitos que são cristãos, agem como o homem natural, seja homem, seja mulher, fazendo de suas vidas um verdadeiro mar revolto, uma verdadeira desorientação. O homem natural não compreende as coisas de Deus, querido, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Coloque isso na sua cabeça. Os sonhos de Deus para a tua vida não é apenas que você seja salvo, mas é para que você brilhe o Espírito Santo de Deus aonde você estiver, aonde você passar, aonde você pisar a planta dos teus pés. Aleluia! Meu Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. E às vezes é necessário Deus fazer você levantar do teu sofá. Às vezes é necessário fazer você sair da tua terra, da tua zona de conforto. E aí não tem como você dizer, não, Senhor, eu não quero. Porque quando nós entendemos a dependência de Deus, Deus ele coloca no nosso coração. E aí nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero dizer para vocês que Deus, quando Ele me tirou do Rio de Janeiro e me levou lá para Itaboraí, aonde eu só conhecia uma pessoa, Deus me levou para aquela terra para que Ele pudesse me preparar para algo grande que Ele tinha na minha vida. E eu não sabia. Eu chorei. Eu chorei naquela terra. Mas foi naquela terra que Deus trabalhou o vaso. Foi naquela terra que Deus me mostrou que tinha sonhos que eu ainda não compreendia. Foi naquela terra que Deus amassou o vaso. Aleluia. Sabe? Foi naquela terra em que Deus me mostrou o deserto, mas também me levou para lugares altos. Aleluia. Deus também me mostrou mananciais naquela terra. Deus me mostrou a água, a fonte da água viva naquela terra. Você está entendendo? É porque o tempo é curto. Mas Deus, Ele tem nos seus propósitos, na minha vida e na tua vida, nós precisamos ouvir a voz dEle. E às vezes é necessário que a gente passe por lugares onde a gente nem imaginou. Mas eu tive que sair da minha zona de conforto. Tive que sair da minha zona de conforto para Deus me mostrar. Meu Deus. Eita, Jesus da terra nasce Anai. Oh, aleluias. Eu comecei a minha mente começou a fazer uma passagem rápida assim, sabe, como se eu estivesse voando agora lá em Itaboraí. Primeira igrejinha que eu cheguei lá, a casa que eu fui morar, tanta dificuldade que nós passamos, lugar, eu fui mandado embora do meu emprego, passamos por momentos difíceis na gestação do meu filho. Em todos esses momentos, querido, eu tive ali nos pés do Senhor. E aí eu deixo para você uma lição. Continue acreditando, continue confiando. Não murmura não. Fala com Deus, Senhor, está doendo, mas eu vou continuar, eu não vou parar, Senhor. É isso que tem que ser o propósito. Porque o sonho de Deus para a minha vida era estar aqui hoje, falando nessa live para você. Sabia disso?
Porque lá, naquele lugar, foi um lugar onde eu experimentei o deserto e também experimentei um manancial de água do Senhor para a minha vida. E ali eu pude perceber que Deus tinha coisas grandes espirituais que o homem natural não compreende. E eu pude entender que o discernimento só vinha através da questão espiritual. Entenda. Ali eu pude ver milagres. Ali eu pude ver o agir de Deus, eu pude ver Deus face a face de uma maneira que eu jamais entenderia se eu não saísse da minha zona de conforto. Eu já falei que ia finalizar, não finalizei, mas eu precisava dar esse pequeno testemunho para você. Se Deus tem uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria Ele, não cumpriria? Vai se cumprir. Amém. Vai acontecer. Mas é necessário você buscar a Deus. Buscar fazer a sua vontade. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela sua vida. E quero orar por você.